Estamos apresentando Polícia é Notícia. Agora meio-dia, 13 minutos, meio-dia e 13. Em destaque hoje na cidade está a condenação do prefeito de Garça e 7 vereadores à perda de mandato. Não se fala em outra coisa. Em ano eleitoral, as pessoas ficaram confusas com a notícia e só querem saber se a decisão judicial pode interferir no pleito de outubro próximo. A condenação prevê suspensão dos direitos políticos por 3 anos. Antes de tudo, vamos ouvir o promotor de justiça, doutora Richard Fabrício de Messas. Essa questão já vem sendo debatida desde o ano de 2009, com ações judiciais propostas tanto em primeira instância, aqui na comarca de Garça, como também no Tribunal de Justiça, mediante ações diretas de inconstitucionalidade do Procurador-Geral. As leis foram declaradas em parte inconstitucionais, não obstante as decisões do Tribunal de Justiça sobre leis locais continuaram a ser editadas, criando e recriando os cargos comissionados, razão pela qual as ações judiciais em trâmite nessa comarca. Especificamente no tocante a esta ação contra o prefeito e vereadores, a Justiça acatou a tese do Ministério Público e, decidindo a ação proposta, entendeu por bem julgar procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público. A sentença que foi dada. A sentença foi proferida na última semana, decretando a perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos e a recomposição dos cofres públicos com a devolução do dinheiro gasto com o pagamento desses servidores, Então agora o processo tem uma sequência normal, com a notificação dos requeridos e eventual interposição dos recursos. Os cargos continuaram a ser criados por lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovadas pelos vereadores, O prefeito é livre para enviar para a Câmara o projeto que ele entender conveniente, Acontece que, na visão do Ministério Público, os projetos enviados e aprovados respeitaram a decisão do Tribunal de Justiça, que já havia declarado aqueles cargos como inconstitucionais. Os vereadores acabam entrando justamente nessa questão aí da aprovação. É justamente essa a tese do Ministério Público, diante de tanta polêmica, tantas ações ajuizadas e decisões proferidas, entende o Ministério Público que os vereadores abusaram no poder de legislar, recriando e criando novos cargos, quando já declarados inconstitucionais. Aos vereadores, qual seria a penalidade até prevista na sentença? É a mesma para o prefeito, A perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos e a obrigação de devolver aos cofres da prefeitura o numerário pago pelos servidores de forma solidária. Agora eles vão ser notificados, do teor dessa sentença, haverá o prazo recursal e eventual interposição dos recursos. É tanto que o prefeito Cornélio e os 7 vereadores irão recorrer e tudo fica exatamente como está até a nova decisão que poderá ser favorável ou desfavorável ao prefeito e vereadores. Isso leva tempo. Sobre o recurso, ouçam o advogado Carlos Eduardo Boissa Marcondes de Moura. O que temos a dizer é o seguinte: ainda não fomos intimados formalmente da decisão do juiz da primeira vara, que já não está mais na comarca, já se foi a Bauru por meio de promoção. Mas o juiz deixou essa sentença, terminando seu ofício jurisdicional, em que nos parece que houve condenação. Mas estamos tranquilos por razões bem simples. Primeiro que a sentença me parece absurda no aspecto da responsabilização dos vereadores. Os vereadores exerceram direito ao voto. A lei ela deve ser contestada através dos meios próprios, meios jurisdicionais que estão dispostos pelo ordenamento jurídico. Segundo, o vereador ele tem imunidade com relação ao voto. Um caso semelhante a esse foi julgado recentemente na comarca de Araçatuba, em que o culto juiz de lá rechaçou a ação de plano. Mas de qualquer forma, o que nos convence é que a sentença será recorrida assim que for publicada e a chance de reforma será muito grande, tais quais outras tantas decisões do juiz da primeira vara que sofreram reforma de igual conteúdo no órgão superior. Não fui intimado ainda formalmente. O que me parece é que julgou os vereadores improbos pelo fato de legislarem, o que equivaleria também em julgar um juiz improbo pela sentença ruim que dá. Se a moda pegar, eu tenho certeza que pouca gente se entusiasmará em entrar na judicatura. Esse é o primeiro aspecto. Então deve ser controlado também um abuso de direito por erros jurisdicionais. E diga-se de passagem, são muitos dos erros judiciais. Se fosse feito um levantamento, o CNJ tem feito isso, será passado
passível também de responsabilizar o juiz por seus graves erros, por não dar sentença dentro do tempo oportuno, pelos abusos que são praticados. Enfim, é um precedente muito interessante, inclusive para o meio da magistratura. A sentença, ela condenaria o projeto de reestruturação dos cargos e dos salários. Veja, a discussão não é se o projeto é ou não inconstitucional. A discussão não é essa. A questão que está sendo debatida aqui é se são os vereadores, no exercício do parlamento, no exercício do voto, responsável por votarem sim ou não por uma lei. Inclusive, para se ter ideia do absurdo da sentença, foi colocado um vereador como réu que não participou da votação, que é o vereador Ademir. Recorrerá dessa sentença? Sem dúvida, todos recorrerão e com ampla possibilidade de reforma no tribunal. Repito, mais uma reforma de tantas outras que já foram confirmadas das sentenças da primeira vara. E agora quem fala é o prefeito Cornélio César Kemp Marcondes. Apesar de recebermos com tristeza, não foi com surpresa essa notícia de mais esta ação que infelizmente é intentada pelo Ministério Público da cidade de Garça, pois desde que assumimos estamos vendo um tratamento totalmente diverso do que vinha sendo dispensado para a administração anterior, assim como várias ações que foram feitas e foram alteradas no Tribunal de Justiça. Temos a absoluta certeza de que essa também não fugirá da regra. Só vimos com tristeza por se trata de uma ação que vem às vésperas de um período eleitoral buscar conturbar o cenário político local, beneficiando uma meia dúzia de pessoas que agem de forma criminosa, caluniando não apenas o nosso nome, mas o nome de vários funcionários públicos da prefeitura, funcionários também do SAAI, que estão buscando trabalhar no dia a dia para melhorar nossa cidade. Então é com surpresa que nós nos deparamos com essa informação de que nós estaríamos cassados, estaríamos afastados da prefeitura, uma coisa totalmente desconexa, sem pé e sem cabeça, pois não existe isso. O que existe são ações, como posso aqui citar, a primeira ação que fomos absolvidos foi tentada pelo mesmo promotor da primeira vara, que queria me condenar por eu ter levado um grupo de estudantes de Garça, da Escola Cláudio Arone até Brasília, e foi um projeto onde a Escola de Garça foi premiada e convidada pela Câmara Federal. A exemplo dessa agora que estamos sendo objeto dessa entrevista, onde o Poder Judiciário aqui local acatou a absurda ação interposta por esse promotor de justiça, que nem na cidade mora, e queria que nós mandássemos embora todos os funcionários da prefeitura de carcomissionados, quando na realidade esses cargos sempre existiram no passado. São os mesmos cargos que foram preenchidos pelo ex-prefeito, pela administração anterior. E agora nós estamos vendo mais essa ação, mas já estamos providenciando, então logo recebamos a intimação oficial, né, do Poder Judiciário para buscar guarida no próprio Tribunal de Justiça, que está reformando aí inúmeras sentenças. Esse mesmo magistrado que deixou esse presentão para a população de Garça, já que está deixando a comarca de Garça. Um processo que já se arrastava há vários meses. Conturba todo o cenário político local e favorecendo algumas outras pessoas que não comungam da atuação que estamos tendo aqui em Garça. Então é com tristeza, mas quero também tranquilizar a população de Garça, de Jafra, do nosso querido Zona Rural, pois nada de excepcional está acontecendo, a normalidade continua. Já tivemos aqui nessa administração, recentemente, nos últimos dias, o próprio presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Ivan Sartori, revogou uma outra decisão absurda desse mesmo juiz, desse mesmo promotor, que queria que eu colocasse na rua cerca de 80 funcionários, motoristas, merendeiras, serviços gerais, padeiros, o que provocaria um verdadeiro caos na nossa rede escolar, prejudicando 5 mil crianças que estudam aqui, por meramente provocação política de um presidente de um partido de oposição nosso, que esteve aqui durante 8 anos e agora não quer deixar de trabalhar em paz. Conseguimos reverter e o próprio tribunal modificou essa decisão que nos dava prazo de 15 dias, né, para colocar na rua cerca de 80 pais de família. E pode se tranquilizar que não sairão da prefeitura até nós concluirmos o concurso público, como foi o entendimento do próprio presidente do Tribunal de Justiça. E como disse, felizmente, nós temos que acreditar e continuar acreditando assim na justiça. Respeitamos o Ministério Público, é uma instituição importantíssima na democracia, tem que existir sim membros do Ministério Público que fiscalizam, que atuam. Então, em decorrência disso, que eu agradeço a audiência dessa emissora para que nós possamos também ter o nosso direito de resposta, de tranquilizar a comunidade local, que estamos trabalhando arduamente no dia a dia para corrigir as injustiças, para consertar as coisas que estão erradas na nossa cidade, e enquanto Deus permitir, continuaremos trabalhando com essa mesma força e com atos dessa natureza que nos dão mais energia ainda para buscarmos trabalhar cada vez mais por Garça. A princípio, portanto, nada muda.
O prefeito continuará em seu cargo e a Câmara não ficará sem vereadores. O recurso a ser interposto mantém as coisas do jeito que estão até nova decisão.